Boa noite. Hoje eu vou falar sobre um tema espiritual, que não é muito assim o tema desse canal, geralmente, mas não tem jeito, né? Eu falo que eu não vou falar das coisas espirituais desse canal, porque tem outro que eu falo, mas não tem jeito, eu tenho que falar. Porque falou muito ao meu coração esse tema. E tem acontecido muitas coisas comigo, Deus tem me falado muito sobre esse assunto. Enfim, eu assisti uma pregação de um pregador muito abençoado, usado por Deus, chamado Stoyan Kajik. E falou muito ao meu coração, muito mesmo. Ele falou assim que o problema atual, na maioria das igrejas no mundo, ele falou, não é claro, como ele falou, existe sim, e esse é o ponto principal, que às vezes a pregação não é bíblica, não é correta, mas tem um ponto que tá superando quase o bíblico, que é esse espírito de Caim. Aí ele explicou, né, que Jonatas, ele sabia que ele poderia ser o sucessor do pai dele, mas ele viu que Davi era ungido do Senhor. Então ele não teve inveja, ele não quis derrubar Davi do trono, pelo contrário, ele falou, né, ficou muito feliz por ele, né? E que o Davi foi o escolhido do Senhor. E é isso que está acontecendo. Ele falou, quem hoje em dia é chamado a ser líder numa igreja vai falar, não, tem outra pessoa melhor do que eu, né? E aí, aconteceu que esses dias, né, eu me mudei para para outro país, né, que eu tô lá e cá, né, enfim. E, e lá, né, tem a irmã da igreja aqui do bairro onde eu moro, que como meu pai é jesuicidência, não é possível uma coisa dessa. O irmão dela mora exatamente na rua que eu moro, e ela mora aqui no meu bairro. Eu encontrei essa irmã uma única vez na igreja. E aí, conversa vai que eu peguei o contato dela, né, pelo Facebook. E aí, eu falei pra gente se encontrar, né? E ela mandou uma mensagem nesse dia antes, né, falando, né, que eles estavam lá e tal. E aí eu falei que não dava, porque eu tava arrumando as coisas, a gente tava, é, como fala? Agora esqueci, eu tô construindo, montando os móveis, né? E ela perguntou, assim, se a gente precisava de ajuda. E a gente falou que sim, né, se eles quisessem ajudar. E aí, eles foram, meu Deus, o marido dela ficou umas 4, 5 horas lá consertando. E os móveis eram bem difíceis, né? Que não eram do IKEA, né? Que é mais fáceis, né? Enfim, depois disso, depois de toda a ajuda, a gente agradeceu tudo pra eles. Eles falaram, não, mas é assim mesmo que os irmãos têm que ser, né? Um com os outros. E eu achei aquilo tão lindo, essa questão do ajuda. Eu nunca, já vi uma vez na vida, fazer que eu nunca vi, né? Uma vez na vida. E na segunda vez já faz esse trabalho todo, esse sacrifício, né? Porque foi difícil, ficaram umas 4, 5 horas lá ajudando a gente. E a gente nunca vai esquecer isso, né? E aí depois eu recebi, nesse mesmo dia, quer dizer, meu marido recebeu do outro irmão da mesma igreja esse vídeo, a gente assistiu juntos e falou muito ao nosso coração. Como que Deus é lindo, como que Deus quer que a igreja seja uma igreja unida, que um fica feliz pelo outro, pelo sucesso do outro, e um ajuda o outro em todas as coisas, né, que precisam, nas coisas práticas também, que às vezes a gente pensa que, é claro que é importantíssimo a gente orar um pelo outro, mas em coisas práticas, né, e um entender o outro, perdoar, né, porque é isso que Deus quer. E a igreja vai crescer, como dizem na Bíblia, né, nós seremos conhecidos pelo amor, se nós amarmos uns aos outros como Cristo amou. E se as nossas obras não ultrapassarem as dos escribas e fariseus, de modo algum, nós entraremos no reino dos céus. Então é muito sério isso. E eu tô fazendo esse vídeo, que é pra eu lembrar pra mim mesma, não deixar esse espírito de Caim, né? Porque tem muito essa questão, às vezes, né, no mundo cristão, as pessoas são tem falta de confiança, né? E fica uma coisa tão triste que, em vez de um querer ajudar o outro pra igreja crescer junta, passa a ter rivalidade, e é muito triste, muito triste. E é difícil, né, ter essa união. Mas eu tô muito feliz agora, né, nesse lugar que eu estou, nessa igreja, não tem pastor, tem um líder, né, e quem prega mesmo são os irmãozinhos, então nossa, é muito lindo o que tá acontecendo. E glória a Deus. E eu queria deixar esse vídeo aqui para todo mundo, né? Tomar cuidado com esse espírito de Caim, de querer ter inveja e não ficar feliz pelo sucesso do outro, ou ficar pensando sempre o pior das pessoas, e principalmente no meio cristão, na igreja, né? A gente tem que fazer as coisas para ser visto por Deus, não pelo homem, né? Igual esse casal.
Ninguém viu que eles foram lá na minha casa, ficaram 5 horas, e ela tinha uma bebezinha. Ela ficou lá com a bebezinha lá, né, bem pequeno, lá nesse outro apartamento que a gente tem. E ele trabalhando muito pesado com o meu marido, porque foi bem difícil esses móveis para montar. E assim, eu achei muito lindo como que Deus faz, né? Como que Deus, ele opera as coisas, né? Na simplicidade ele fala com a gente. E esse vídeo aí é sobre isso, pra gente ficar feliz pelo outro e tentar ajudar o próximo com coisas práticas, às vezes com uma palavra, com uma ajuda prática. Eu tá precisando de alguma coisa, pode contar comigo, né? E é isso, a gente é ajudado para poder ajudar, né? Isso, a gente foi salvo para poder salvar, não que nós salvamos ninguém, né? Mas às vezes a palavra de Cristo que salva, né? Enfim, eu vou colocar depois mais vídeos aqui nesse canal, porque eu tô colocando de forma assim, tô demorando pra pôr, porque tem acontecido muitas coisas assim na minha vida ultimamente. E é isso, não quero falar muito de da pessoa que eu falo da minha vida demais. Mas enfim, Deus é fiel e o importante é falar sobre ele, né? Que ele cresça e a gente diminua. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o evangelho avance e ele receba toda a glória para si. E que nós vamos estar orando uns pelos outros, indiferente das diferenças denominacionais, né? Dos pensamentos. A gente tem que estar orando, porque a palavra de Deus, ela é a verdade em si, ela nos revela, né, tudo. A gente tem que estar lendo ela, ouvindo a Bíblia em áudio, porque é ela que pode nos salvar. Espero que esse vídeo tenha falado com você e Deus abençoe, que já tá tarde aqui.